Oi, e aí? Tudo bem? Mais um vídeo comemorando um ano de canal. Hoje vão ser 2 vídeos. Se tu não viu o outro, clica aqui no izinho pra dar uma olhada lá. E esse aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Se tu não me segue ainda, tá aqui embaixo o endereço. Porque eu sempre faço perguntas nos stories, eu sempre fiz por lá quando fazer alguma coisa nova. Enfim, sem demorar mais, vamos lá responder a pergunta dos inscritos. Primeira pergunta, quais as metas de vida? Essa é bem difícil de responder porque eu não tenho, digamos assim, uma meta plausível, eu não tenho algo palpável que eu quero alcançar. A meta, digamos, seria estar firmado em Deus e estar de acordo com os caminhos dele, estar de acordo com a vontade dele. Próxima pergunta, maiores sonhos. Seria poder fazer isso aqui pra viver, talvez. Hoje eu não recebo nenhuma remuneração do YouTube, e nem pra escrever música, nem pra fazer nada disso. Se eu pudesse, eu queria poder viver de música, porque é o que eu realmente gosto, me dedicar pra isso. Eu costumo brincar com meus amigos que eu faço administração pra sobreviver, e eu faço música pra poder viver um pouco, porque eu tenho que ter uma fonte de sustento, que eu faço administração, mas eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto também, que é a música, então eu tento equilibrar isso, mais ou menos. Próxima pergunta, maiores medos. Eu acho que o meu maior medo é chegar no céu e ver que meus amigos não estão lá comigo, que eles não chegaram lá, ou chegar lá e não encontrar as pessoas que eu esperava encontrar lá. Eu acho que esse é o maior medo assim, que eu tenho. O que acha da música Caneta Azul? Grava uma versão. Então, eu não sei se tu vai acreditar em mim, mas eu nunca ouvi essa música. Eu vi que tinha uma zoeira rolando por trás, mas eu não me detive pra vir porque eu tava enrolado com a faculdade, com o trabalho, coisa assim, eu não cheguei a ver esse meme ainda. Não acho que eu vou ver, porque até esse vídeo sair, eu acho que o meme já vai ter morrido, então acho que não vale muito a pena. Agora, sobre gravar uma versão, me lembra no especial de 2 anos pra mim gravar. Quais metas traçou pra 2019 e já concretizou? Que eu tracei pra 2019 tinha 2 metas, basicamente. Que uma era começar a postar os vídeos com mensagens, que era coisa que veio no meu coração. Infelizmente eu acabei parando, porque eu tô sem tempo pra gravar, basicamente. Quero voltar a gravar, porque eu tenho vários scopes que eu escrevi até hoje eu não consegui gravar. E a outra meta que eu ainda não consegui bater, que eu até gravei um vídeo sobre isso, era que eu queria ter alcançado até o fim do ano 500 inscritos. Porque a cada 100 inscritos eu ia lançar uma música autoral. Eu não bati nem 200, então eu não lancei nenhuma música autoral mais. E eu acho que tá muito no fim do ano pra alcançar essa, então eu acho que essa meta eu não vou conseguir bater. Próxima pergunta, como tu consegue vencer a barreira da vergonha? Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa muito tímida, que eu tento não aparentar muito aqui, mas eu sou muito tímido. Pra vencer a barreira da vergonha, é bem complicado de explicar. Eu sou aquele tipo de pessoa, segura na mão de Deus e vai, sabe? E é complicado porque o medo nunca vai embora. O medo sempre vai estar ali, a timidez sempre vai estar ali. Então eu dou uma respirada fundo e eu vou com medo sem medo, eu vou com timidez sem timidez, como der pra ir, até onde der pra ir. Mas o importante sempre é nunca tu deixar de ir. É tu nunca deixar a tua timidez te segurar, é tu nunca deixar o teu medo te segurar, te pôr pra trás. É tu seguir sempre em frente e enfrentando isso, sempre batalhando contra isso. Pensando na timidez como se fosse uma pedra muito grande amarrada no teu pé. Aquilo ali tá ali pra te parar, pra te segurar no lugar. E se tu não fizer força nenhuma, tu nunca vem pra frente. Aquilo vai te tomar esforço, aquilo vai te tomar um tempo. Mas quanto mais tu tenta, mais fácil fica aquilo ali. Eu acho que era isso. É mais ou menos assim que eu enfrento isso. Próxima pergunta, como tu começou o canal? Então, foi assim. Liguei uma câmera e foi. Mas brincadeiras à parte, eu já tinha essa ideia bem firmada dentro de mim desde 2016. Na verdade, antes eu até tinha pensado, mas eu nunca tinha pensado sério sobre isso. Daí em 2016 eu expus no meu coração esse desejo de criar, daí eu fui me preparando. Eu fui me planejando, eu fui me programando para poder fazer isso. E tudo que eu fui precisando, com o passar do tempo, Deus foi suprindo a necessidade. Tudo que eu não sabia, Deus pôs alguém para me ensinar. E daí no meio de 2018, eu saí do estágio que eu tava fazendo e eu fiquei com muito tempo livre. E daí aproveitei esse tempo para começar a pôr isso em prática. Daí há um ano atrás eu comecei a postar os vídeos e daí eu tô aqui hoje. Tu já recebeu alguma mensagem positiva de alguém que assistiu o teu vídeo e o ajudou? Na verdade, eu considero que todas as mensagens ajudam. Seja pra bom, seja pra ruim, seja um comentário no YouTube, seja uma mensagem no direct, seja uma mensagem que alguém mandou no WhatsApp. Tudo realmente ajuda, porque é muito fácil de desanimar quando tá fazendo isso, porque os vídeos nunca têm o alcance que tu pensa que tem, tu nunca tem o engajamento que tu acha que eles vão ter. Então uma simples mensagem de alguém que tu vê que viu o teu vídeo já ajuda pra caramba. Mas quanto a mensagens positivas, teve muitas mensagens positivas. Desde o início, muitas pessoas demonstraram que estavam gostando, que estavam realmente curtindo, e quando eu deixo de postar, quando tem esses hiatos de tempo sem postar nada, as pessoas me cobram, porque as pessoas gostam dos vídeos. Próxima, qual estilo musical tu mais escuta? Essa é meio complicada porque eu escuto de tudo. Quer dizer, na verdade hoje eu escuto só música cristã porque é um papo para outro vídeo, quem sabe eu explico aqui. Mas um que eu tô curtindo muito escutar hoje é Projeto Sola. Eu gosto muito do ritmo deles, eu acho muito boas as letras.
Eu acho esse levado a folk deles muito legal, que é uma coisa que não é muito comum aqui. Próxima, qual a cor do cavalo branco de Napoleão Bonaparte? Eu mereço. Ok, Google. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão Bonaparte? Um cavalo branco de Napoleão teve seu nome... Se nem Google sabe, então não vou saber também. Então era isso, eu espero que tenha gostado. Se tu tinha alguma outra pergunta, deixa aqui nos comentários que quando eu fizer outro vídeo eu respondo. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal. Deixa um gostei e um comentário dizendo o que tu achou. Me segue nas redes sociais porque eu sempre aviso lá quando tô fazendo alguma coisa nova. E mostra o vídeo pro amigo, beleza? Obrigadão por assistir, valeu, falou!